Olá a todos, eu sou a Sara da ArtesTS e esta é a nossa aula de hoje. Eu estou aqui um bocadinho mais longe para vos tentar mostrar aqui a nossa pecinha de hoje. Hoje vamos fazer a mochila de praia. Eu vou fazer aqui a mochila de praia com abertura frontal. No entanto, quem tenha a estampa com abertura ao centro, portanto a forma de fazer é a mesma. Portanto, só modifica aqui a posição do zíper no canal, portanto não tem problema algum e podem fazer da mesma forma. Esta é uma mochila de praia bem generosa, portanto como podem ver aqui pela sua largura e tamanho, portanto ela é muito grande, cabem imensas coisas cá dentro, os baldinhos, as pás. Eu fiz com vivo e aqui uma rede um pouquinho mais estruturada, mas também podem fazer com uma rede mais maleável e sem vivo, se não quiserem que ela mantenha a forma. Eu gosto que ela mantenha a forma, portanto ela mesmo vazia, como podem ver, fica direitinho aqui. Para quem gosta deste modelo assim, que mantém a forma, é uma ótima sugestão. Mas em relação aos materiais, também vamos falar mais à frente. Aqui já para esclarecer, portanto, esta aula é de apoio a quem adquire as estampas, portanto, há vários tipos de aulas no canal. Quem acompanha o canal há mais tempo já sabe, portanto, existem as aulas com os moldes, existem as aulas também com as medidas para fazerem aí, portanto, o molde, sem ser necessário estarem a fazer a impressão, e depois existem as aulas de apoio a quem adquire as estampas, que é o caso desta. No entanto, caso tenham uma modelagem idêntica, portanto aqui a mochila de praia, ou queiram fazer as vossas próprias medidas, podem fazer da mesma forma. Portanto, as técnicas dá para fazer em várias peças, portanto, e podem colocar em prática aqui a aula com as vossas medidas. Para quem tiver interesse no molde, portanto, adquirindo a estampa, depois vai com o molde. Portanto, e depois podem ficar com o molde também, podem escolher a vossa estampa, estão diversas na página. Também podemos fazer aqui a estampa personalizada. Esta é a dos piratas, mas existe a do golfinho, do polvo, existem variedíssimas mochilas, portanto, e várias estampas, e podemos personalizar a vosso gosto também. Mas agora não vamos perder mais tempo e vamos para os materiais. Então, para a nossa mochila vamos precisar primeiro da estampa. A estampa é composta aqui pela parte da frente, aqui o quadradinho. Temos aqui a parte de cima do espelho da frente. Temos o espelho de trás. Temos o fole do fecho. Aqui neste caso, esta eu escolhi com a abertura frontal. No entanto, também podem fazer com a abertura central. Portanto, teriam 2 cortes ao invés de um. Mas também, se não quiserem mudar de ideias, aqui o que muda depois é a questão da profundidade e podem cortar o fole a meio também. Por fim, vem aqui os terminais do fecho. Aqui a estampa tem estes componentes. Depois precisamos dos cortes do forro. Eu vou utilizar tela impermeável. Portanto, um corte maior que o espelho traseiro, um corte um bocadinho maior da parte da frente do espelho, esta daqui, e vamos precisar do forro também para o fole. Depois, para complementar, como é uma mochila de praia, vamos precisar da rede. Eu aqui vou utilizar um corte de cerca de 29 por 20, portanto, mas podem medir também, podem sobrepor as partes. Deixem-me explicar aqui rapidinho. Portanto, aqui também pode mudar um bocadinho conforme a vossa margem de costura, podem sobrepor a parte e depois tiram aqui a margem que sobra, aqui assim, não é? Vou pôr assim que é mais fácil ver. Assim esta margem, tem de acrescentar a margem de costura aqui da união. Portanto, tenho aqui o corte e vou fazer, e também tenho o corte do fundo, que é cerca de 63 por, neste caso, 19. Eu acrescentei 2 cm aqui ao fole, mas também podem colocar o fecho no fole e medir, portanto, a largura e depois tiram a mesma largura aqui na parte da rede, se quiserem depois cortar e não ter cortado logo de início. É com um bocadinho de sobra, sempre de confirmar, porque às vezes pode haver algum material que estique, portanto, por norma vem com um bocadinho de sobra. Então, aqui temos a nossa parte aqui principal, digamos, e depois precisamos dos acessórios. Portanto, eu vou utilizar alça, aqui vou utilizar alça de 3 cm, para as costas eu vou usar cerca de 75 cm e para a alça de mão cerca de uns 24, que é o que eu costumo utilizar. Vamos utilizar aqui o fecho, aqui basta cortarem um pouquinho maior à medida aqui do fole, portanto cortam uma medida com sobra. Depois eu aqui vou utilizar vivo, que eu gosto sempre, aqui como acabamento. Como podem ver, eu não vos mostrei aqui o estruturador, eu costumo usar estruturador, mas este material não necessita efetivamente, e também como é uma mochila de praia, e já vou utilizar o vivo, portanto o vivo já lhe vai dar aquela estrutura. No entanto, aqui, esta rede que eu estou a usar, como podem perceber, ela é um bocadinho mais, é uma rede
mais rígida, portanto ela tem uma rede, é uma rede com mais estrutura, portanto também vai aguentar de outra forma. Se a vossa rede também for mais mole, portanto talvez colocarem aqui o estruturador, nem que seja na parte de trás, para aguentar a mochila em pé. Se gostarem da mochila com um estilo mais hirto, não é? Portanto podem gostar dela mais maleável e não tem problema nenhum com isso. Aqui não vou precisar de estrutura por essa razão, e como vou utilizar o vivo, que também é opcional, lá está, se não quiserem não precisam utilizar vivo. Portanto, vamos aqui precisar de 2 cursores, convém aqui para o fecho também. Vamos precisar, neste caso, eu como tenho o vivo, vou precisar aqui de 2 cortes. Aqui vou utilizar napa para fazer o acabamento do vivo. E vou utilizar viés também. Aqui quem costuma acompanhar sabe que eu muitas vezes faço o viés com a tela impermeável, que é o que eu estou a usar, mas desta vez vou usar viés industrial, que é aquele que tem aqui o vinco ao meio. Portanto, ele fica vincado aqui. E depois é só encaixar, portanto, desta vez vou usar viés. E por último, mas também não menos importante, vamos precisar das ferragens. Portanto, eu vou utilizar 2 meias argolas e 2 reguladores. Na alça depois temos de cortar mais 2 tirinhas de cerca de 6 cm para colocar nas meias argolas. Por fim, só precisamos aqui da nossa etiqueta e podemos começar. Então, a primeira coisa que eu vou começar por fazer é aqui a união para formarmos o espelho frontal. Temos sobreposto aqui a rede com a parte de cima do espelho e vamos sobrepor aqui o direito do forro, aqui com o direito posterior com a rede no meio. Portanto, vamos fazer aqui uma sanduíche e vamos cozer aqui a todo o comprimento. Já está. Agora vamos desvirar. Puxamos a rede para um lado e a parte do forro para o outro. E agora vamos passar aqui o rebatido. Puxamos bem e vamos rebater. Agora não deixo aqui sair a agulha e vou já passar uma costurinha de borda para prender. Que é mais fácil agora quando formos fazer ali a medição. Podemos já cortar aqui este excesso. O que é que vamos fazer? Vamos sobrepor aqui. Vamos alinhar bem. Eu aqui já marquei os meios, também para facilitar mais à frente, portanto vamos dobrar aqui na parte de cima e fazemos uma marcação ou fazemos um cortezinho aqui e aqui também. E o mesmo se passa aqui com esta parte, portanto vamos fazer aqui o cortezinho e esta parte vamos fazer a seguir. Aqui na parte de baixo vamos primeiro cortar, mas aqui a unha. Eu gosto sempre aqui de usar umas molinhas para me ajudar. Vou centralizar aqui, como já tenho os meios medidos, vou centralizar aqui direitinho. Aqui o mais importante é a parte de cima, não é? Portanto, a rede, vamos cortar o excesso. Então agora vem que sobra muito pouquinho, portanto é só cortar aqui o excesso. Aproveitamos e fazemos já as curvinhas igual. Eu acho assim mais fácil de fazer. No entanto, também podem cortar logo na rede antes de fazerem a costura. Dá para colocar as meias argolas, aqui já no espelho traseiro. Temos então as nossas tirinhas de 6 cm. Aqui é um bocadinho indiferente o selar antes ou depois, porque depois vamos ter de selar a seguir. E vou colocá-las aqui, assim, na parte curva. Portanto, vou passar só uma costurinha de borda para prender. Isto porquê? Porque o vivo deve estar acima aqui das meias argolas para não fazer tensão. Portanto, eu faço assim para depois não ter tensão. No entanto, se fizerem de outra forma também está tudo ok. Portanto, vou aqui só passar uma costurinha para prender, mesmo na borda. Depois vamos ter de cortar o excedente quando passarmos o vivo e antes de colocar o viés. Portanto, é só mesmo na bordinha.
e aqui igual. Portanto, colocamos nesta direção, enviesamos, assim, portanto vai ficar assim, para quem tem dúvida. E vamos repetir aqui neste lado, de forma idêntica. Então agora vou cozer o vivo. O que é que eu costumo fazer aqui nesta parte? Portanto, quem tiver mais dificuldade, cose aqui primeiro o forro, aqui à parte exterior, e depois vamos passar o vivo. Eu vou fazer tudo ao mesmo tempo. Portanto, eu tenho sobra aqui no forro, portanto vou alinhar. Aqui fazemos uma marcação a meio do acabamento e vou começar a cozer aqui este acabamento do vivo. Portanto, medimos meio com meio e vamos fazer aqui uma costura de borda. Agora sim, podemos começar com o vivo. Vou colocar aqui reto. Portanto, aqui a parte da bolinha é o que vai ficar para dentro. E vamos devagarinho cozer a toda a volta. Bordinha com bordinha. Agora chegando aqui ao fundo, vamos cortar. Aqui encostamos a tesoura na outra ponta do vivo. Cortamos. Agora vamos baixar o acabamento. E continuamos. E já está, agora é só cortar os excessos e vamos repetir na parte da frente. Agora vamos cozer aqui então o vivo na parte da frente. Já temos aqui a marcação que fizemos há pouco. Vamos colocar aqui direito com direito. Vamos colocar aqui o acabamento do vivo com o direito para baixo. Não sei se vos tinha referido na parte anterior, portanto, o direito do acabamento para baixo, que seria direito com direito, sendo que a rede não tem direito nem avesso. Aqui na parte das curvas com mais cuidado. Cortar aqui o excesso do acabamento. Agora, para terminar os nossos espelhos, vamos só finalizar aqui com a parte das alças. Portanto, eu aqui vou selar, esta chama está um bocadinho grande, com a parte azul do isqueiro. Vou selar aqui as alças para não esfiar. Aqui fazemos isto nas alças maiores e na alça de mão também. Sendo que a alça de mão podem fazer depois dela estar colocada, também não tem problema, porque depois temos daqui de colocar ali para ficar ao mesmo nível da mochila e podemos ter de cortar o excedente. Eu aqui, para ser mais fácil, talvez coloque aqui já a de mão. Portanto, vamos dobrar aqui a de mão e vamos posicionar aqui a meio centímetro. Eu gosto de deixar sempre 1 centímetro entre uma parte e outra, aqui entre uma ponta e outra. E então vou posicionar a meio centímetro da marcação do centro. Mas lá está, podem deixar aqui junto. Eu gosto de deixar esta folguinha. Aqui, depois já vou tratar aqui do que está a esfiar. Como podem ver, quando não fazemos aquele selamento, depois é isto que acontece à alça. Deixem-me ver se eu vos consigo mostrar assim. Então agora vamos fazer aqui as nossas alças das costas. Então precisamos dos 2 reguladores. Vamos passar aqui pelo regulador. Aqui passamos por um lado e pelo outro. E vamos fazer aqui 2 dobras. Portanto, aqui é indiferente a medida que uso. Eu gosto de usar assim mais ou menos 1,5. Portanto, dobro aqui e passo uma costurinha para prender. Interessa é que esteja igual nos dois. Portanto, se tiverem essa dúvida, portanto, fazem assim. Aqui quem não está tão habituado, portanto, se tiver essa dúvida, passa no mesmo sítio, passa nos dois, aqui, e colocam uma junto à outra. Portanto, e depois veem se tem aqui a mesma medida. Tendo a mesma medida, fazem a dobra.
colocam uma molinha num e depois fazem no outro. Isto para ficar mais simétrico possível. Também não há problema, portanto, se não ficar. Só que esteticamente depois acaba por ficar mais bonito. Portanto, estão ao mesmo nível, fica mais bonito. E agora vamos cozer. Eu gosto de fazer aqui o retrocesso, que é para dar aqui mais resistência na alça. Vou só cortar aqui as pontinhas. Agora vamos passar pela meia argola. Temos aqui o regulador virado para baixo. Temos o regulador virado para baixo, aqui esta parte para baixo. E vamos passar na meia argola de baixo para cima. Vamos passar pelo regulador, aqui e aqui. E fica direitinho. Portanto, vamos repetir no outro lado. Temos o regulador para baixo. Passamos de baixo para cima pela meia argola. Voltamos a passar aqui no regulador. E agora é só cozer aqui, mesmo ao lado da demão. Há quem sobreponha, eu gosto de colocar ao lado, acho que não há necessidade de sobrepor camadas. E vamos colocar esta deste lado e esta deste. Portanto, vai ficar assim. Vamos passar então a nossa costurinha. Já está. Agora vamos cortar aqui o excedente da alça, como eu tinha dito aqui, principalmente a demão. Aqui esta também pode ser necessário cortar um bocadinho e vamos selar tudo bem seladinho, que é para não acontecer aqui nenhum esfiar. Como podem ver aqui, embora eu tenha cortado aqui as de ombro, mas como ela tinha sido selada, não esfiou tanto. Caso não fosse aqui a questão do viés, portanto, se fosse com o forro solto, aqui podiam deixar a mais, não há problema nenhum. Aqui com o viés é que convém ficar mesmo na beirinha, que é para ficar tudo igual. Pronto, e agora esta parte já está feita, só nos falta ali a parte do canal do zíper. Portanto, vamos cozer primeiro o fecho. Já falta pouco para ficar terminada. Vamos cozer então primeiro o fecho. Portanto, colocamos direito do fecho, que é aqui a parte da cremalheira, com direito do exterior. Quem tem mais dificuldade faz aqui uma costurinha à beirinha, portanto aqui na parte do exterior, e depois sobrepõe o forro e faz com a costura normal. Eu vou já fazer aqui a sanduíche, portanto vou já fazer as duas partes juntas. Agora vamos esticar bem e vamos rebater. Vamos puxar aqui bem o forro. E vamos rebater a todo o comprimento. Já está. Vamos colocar os grossuros. Aqui abrimos um pouquinho a cremalheira. Assim, mostramos aqui melhor. Eu vou cortar aqui uma pontinha. E vamos encaixar aqui o grossura. Assim. E agora vamos fazer o mesmo neste lado. E já está. Pronto. Aqui já está. Eu vou só passar aqui uma costurinha nesta parte comprida aqui do outro lado para cortar o excesso. Pronto. Agora posso cortar o excesso sem problema algum. Eu gosto sempre de fazer assim com um bocadinho mais de largura aqui esta parte, a menos que o forro seja muito à justa, que só tenha aqui mesmo à justa, que eu acho que acaba por ser mais fácil. Portanto, perdemos aqui um bocadinho de tempo a acertar, mas às vezes o material pode fugir e depois desta forma conseguimos sempre um resultado perfeito no final. Não vou colocar no final do zíper, portanto podiam colocar aqui. Eu trouxe aqui porque todas as estampas trazem, portanto o que tem de fazer nos quadradinhos é dobrar metade para o meio e depois dobrar outra vez. Podem pôr cola e depois podem colocar, por exemplo, aqui nesta parte. Costuma ser o finalizador do fecho, mas eu como o meu fecho é de abertura frontal, não faz sentido ser aqui,
podem colocar, eu no entanto não vou colocar porque não vai fazer diferença, portanto para abrirem o fecho não vão pegar por aqui, portanto seria só meramente decorativo e eu não vou colocar, mas como vêm todas as tampas, portanto fica aqui a sugestão se quiserem. Já estamos quase a terminar, vamos cozer aqui a nossa rede. Aqui há uma forma também de fazer para a rede ficar embutida. Eu sou sincera, eu prefiro aqui colocar o viés na ponta, acho que é mais rápido e mais simples. Mas há uma forma também, se quiserem fazer embutido, também podem. Portanto, eu vou colocar aqui a rede. Portanto, ela tem aqui um bocadinho de nada de sobra. Lá está, depois podem refilar, depois podem colocar aqui à mesma medida. E vamos cozer então aqui o direito com direito. Então agora vou colocar aqui um pedacinho de viés, aqui para fazer já este acabamento, e depois faço o rebatido. Vamos aqui cortar o excesso do fecho primeiro. Vamos selar aqui a ponta do fecho também, para não esfiar. E então agora vamos aqui colocar o viés. Este viés aqui é super fácil de usar, portanto é mesmo só fazer aqui a dobra no meio e ele tem um encaixe aqui perfeito, como podem ver. Portanto, tem aqui o encaixe. E é só agora cozermos. Muitas vezes a dúvida que tem é porque ele não chega para os dois lados, portanto não agarra nos dois lados e este agarra sem problema. Ainda existe um mais largo do que este que eu estou a usar, portanto em caso de dúvida ainda tem aqui outra opção, como podem ver, olhem o acabamento perfeito que fica, portanto agarrou perfeitamente dos dois lados, assim. Eu gosto de selar aqui a ponta também, aqui. E agora vamos rebater, aqui na parte do rebater, vamos rebater aqui para o lado da rede, portanto não rebatemos aqui sobre o fecho, é sobre a rede. Portanto agora viramos. E já está, olhem só a perfeição que fica. Portanto, como eu vos disse, também há aquela hipótese, mas eu acho esta muito mais fácil e rápida de fazer. Agora vamos só fazer aqui a conferência à volta, portanto, para ver o que é que temos de ajustar aqui no nosso rolo. Como há a situação de, às vezes, o material poder esticar, portanto, é sempre melhor fazermos esta conferência. Aqui é um bocadinho indiferente. Aqui, portanto, onde começam a fazer a conferência é um bocadinho indiferente. Vou fazer aqui assim. Portanto, ela tem a mesma medida, independentemente de onde comecem a medir. E vamos colocar aqui molinhas a toda a volta para nos ajudar. Isto também vai depender da vossa margem de costura. Portanto, se tiverem uma margem de costura mais pequenina, também é diferente. Aqui, como bem, vai sobrar um pouquinho. O que nós fazemos aqui? Portanto, medimos da vossa margem de costura, vamos supor que é 1 centímetro. 1 centímetro da ponta para aqui e vamos marcar onde fica situado aqui na rede. Depois desta marcação, marcamos 1 centímetro para a frente e cortamos o excesso. Portanto, aqui esta parte é que manda, e se for, lá está a vossa margem de costura de 1 centímetro, é isso que depois têm de marcar. Eu vou, onde é que está aqui a minha caneta? Se calhar eu marcando aqui é mais fácil. Portanto, vamos supor aqui, temos aqui a marcação e depois daqui para aqui, marcam 1 centímetro que será a vossa margem. O que passa dessa marcação é o que cortam. Então, vamos aqui fazer o mesmo, dá pouco. Pronto, agora vamos aqui colocar com bolinhas à volta do nosso espelho. Estamos quase a terminar, já falta pouco. Portanto, aqui a parte da frente é a parte que eu quero com o fecho, portanto, vamos colocar o fecho aqui nesta parte, vamos medir aqui o meio. Aqui assim. Aqui na parte do fecho não cortem. E vamos alinhar meio com meio. Aqui
fazer aqui com a caneta, que é mais fácil. Portanto, alinhamos aqui a união, vamos unir, e vamos marcar aqui o nosso meio. Aqui. E aqui também, aqui podemos fazer uma marquinha. Aqui podemos fazer um cortezinho, não tem problema. E vamos fazer o mesmo aqui deste lado, fica já marcado nos dois, que é mais fácil. Vamos repetir aqui. Então agora vamos alinhar meio com meio. Aqui onde está a nossa marcação. Aqui onde está o nosso meio. Vamos colocar uma molinha. E vamos repetir aqui neste lado, portanto, onde está a nossa marcação. E onde está aqui o meio do vivo também. Portanto, já tínhamos feito esta marcação de início. E agora é só colocar molinhas a toda a volta para deixarmos aqui prontinho a costurar. Já está com molinhas a toda a volta, agora é só cozer aqui a toda a volta e depois colocarmos o viés. Quem fez com tela impermeável pode colocar, já sabe, a tela impermeável antecipadamente e depois fazer ali a voltinha como costumamos fazer nas outras peças. Quem tiver dúvida, portanto, noutras peças também existe essa explicação, noutro passo a passo. Aqui eu vou fazer com o viés, depois no final vou colocar aqui o viés. Já está, agora vamos ver aqui se o vivo ficou bem justinho. Deixa eu ver. Acho que ficou perfeitinho. Se houvesse aqui alguma situação também é só questão de ajustar. Portanto, passamos a costura um bocadinho mais para dentro. Mas aqui neste caso ficou bem. Só cortar aqui as pontas da linha. E então vamos colocar o viés aqui para dar o acabamento. Podem colocar no final, eu vou colocar já nesta parte. Ele aqui tem o vinco, é só esticarem, tensionarem bem aqui o viés e cozer. Aqui nesta parte, eu gosto de cortar aqui um bocadinho maior ali que a união. Vou selar aqui também a pontinha, mas gosto de fazer uma bordinha. Eu não sei se conseguem ver daí, eu já vos mostro aqui neste. Portanto, eu gosto de fazer assim, selar a ponta e aqui uma dobrinha, porque depois quando vamos sobrepor, portanto, esta parte aqui não tem o acabamento, está selado, e vamos sobrepor assim, portanto, fica aqui este acabamento, se consigo mostrar melhor, aqui no viés. Vou já virar aqui a dobrinha para dentro. Mas também se só selarem não tem problema. Eu gosto de fazer assim para dar assim um acabamento extra. E já está. Como podem ver, acabadinho de cozer e ficou ótimo dos dois lados. Portanto, não tem aqui problema algum. Portanto, ele tem uma largura suficiente. Ficou perfeito. Agora é só fazermos a mesma coisa do outro lado. Portanto, vamos encaixar aqui o espelho traseiro. Vamos cozer e depois colocar o viés. Aqui o que vamos ter cuidado é colocar aqui uma molinha a prender as alças, pronto, para depois não passarmos por cima delas, e vamos repetir então o processo. Aqui nesta parte do fechamento deste lado, o que vos pode facilitar também é como tem aqui uma abertura frontal, também vos ajuda aqui a achatar um bocadinho a peça, e como ela é maleável, portanto também não é estruturada, não tem... Portanto, o forro aqui em baixo e tudo mais acaba por vos facilitar aqui a fazer o fechamento nesta parte também. Então eu vou fechar e já vos mostro o resultado final. E já está tudo costurado e a colocação do viés, olhem só, perfeitinho como ficou. Agora eu vou só passar um bocadinho com o secador, embora tenha uma abertura muito grande, eu vou passar de qualquer forma para amassar o menos possível. E aqui está a nossa mochilinha já desvirada, ela nem aparece toda, vou tentar mostrar-vos aqui que ela é tão grande. Nem sei se conseguem ver toda, ela é muito grande mesmo, aqui bastante larga, portanto dá para os baldinhos, para as pás, portanto dá para aqueles
brinquedos todos. Tem a ver que ela mesmo sem estrutura fica bastante irta, portanto o Vivo faz aqui o seu trabalho. Aqui claro que a rede também ajuda, mas tendo aqui o Vivo nesta parte aqui traseira, ela vai manter sempre a forma, mesmo estando vazia, como podem ver. Eu aqui, como viram, optei aqui pela abertura frontal. Aqui como ela abre super bem, portanto aqui enorme. Aqui acho que conseguem mesmo ter essa percepção. Portanto temos aqui as nossas alcinhas. Para quem gosta mais de uma mochila estruturada, este modelo é fantástico. No entanto, se quiserem mais maleável também não tem problema. E aqui não colocando Vivo ou uma rede tão estruturada, portanto também conseguem algo mais maleável, mantendo aqui o mesmo design. Bem, eu espero que tenham gostado da aula, que tenha sido útil para vocês. Portanto, aqui as técnicas já sabem, podem aplicar noutras peças que também façam. Se gostaram, já sabem, façam like, compartilhem e subscrevam o canal. Muito obrigada por assistirem e até à próxima!